Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe a deputada estadual e neste exato momento presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha do PT. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse dia que eu posso imaginar, deputada, é um dia emblemático certamente para a senhora, para as mulheres e para as mulheres negras que estiveram sempre junto à sua candidatura. Obrigado por estar conosco aqui nessa nova fase da FM O Tempo. Eu cumprimento todos os ouvintes, da Café com Política, do programa de vocês. Cumprimento a Thalita, cumprimento o Guilherme, todos que nos acompanham nessa manhã. E também parabenizar, e desejar sucesso nessa nova fase FM O Tempo, que é uma continuidade do trabalho que vocês já realizam, mas é importante, talvez mais para o pessoal do interior, a gente vincular o Jornal O Tempo à rádio, que era, Rádio Super. Mas isso. Agora é FM O Tempo. FM O Tempo, deputada. É muito importante pra gente ter pessoas como a senhora aqui nesse momento que marca, a nossa história, no momento que marca também a vida política da senhora, Pela primeira vez a Assembleia Legislativa de Minas Gerais sendo presidida por uma mulher. Ainda que de forma temporária, porque faz esse papel no lugar de Tadeu Leite, que nesse momento também é o governador do estado, pela ausência do governador Romeu Zema, que está no exterior e falou com a gente aqui ontem, a FM O Tempo. Queria que a senhora trouxesse, trouxe ou fez uma fala muito emblemática nos últimos dias, dizendo que já rompeu muitas barreiras. Essa presidência é mais uma etapa desse rompimento histórico? Com certeza, os que acompanham a política em Minas Gerais e no Brasil sabem da dificuldade de mulheres, mais mulheres negras, periféricas, ocuparem o espaço de poder. Eu digo que a gente está rompendo barreiras, nós estamos também rompendo fronteiras, inclusive da discriminação, daqueles que acham que nós, mulheres negras, periféricas, não temos capacidade, competência, ou as mulheres de modo geral. Mas de forma muito especial, eu assumo essa cadeira, mesmo que interinamente, sabendo que eu trago várias vozes, vários projetos, programas, enfim, vários desejos e lamentos de um povo, espalhado pelo estado, e é um momento interessante, Thalita, porque é uma confluência nesse debate, porque o Tadeu é também de Montes Claros, que é da minha região. Então, depois de 50 anos, o norte de Minas ocupa uma representação importante na política mineira, e nesse momento de confluência eu digo que o Tadeu, como governador, e é claro, fazendo um gesto também para que junto com os pares eu assumisse a presidência da casa. Isso é simbólico, é significativo, vai ficar marcado na história do Parlamento de Minas. É um legado não só do nosso bloco de oposição, porque é fundamental isso, eu mantenho a questão institucional da Assembleia, a cordialidade nem sempre é neutralidade, eu nunca me coloquei como neutra nesse processo político, mas eu penso que nós vamos deixar marcado não só essa legislatura, com a primeira mulher vice-presidenta, e pela primeira vez uma mulher presidenta da Assembleia. Isso faz com que a gente rediscuta a política em Minas Gerais, incluindo a nossa participação e a nossa contribuição na política. Nós temos um governador que é também muito identificado com o interior do estado. Uma presidente nesse momento da Assembleia da mesma maneira, assim como o presidente Tadeu Martins. O eixo da política, de alguma maneira, está mudando para discutir-se mais o interior do estado do que focar nas coisas da capital e na região metropolitana, pelo menos dentro da Assembleia Legislativa, deputada? Eu creio que esse movimento do interior para a capital, ou da capital para o interior, ele é muito dinâmico. Ora, é lógico, as pautas de uma cidade como Belo Horizonte, as dificuldades de uma cidade, da nossa capital, de uma mega metrópole, são desafios políticos muito grandes. E é claro que isso tem que estar na pauta também do governo. Mas como você tem também uma prefeitura robusta, com musculatura política suficiente para responder aos desafios colocados pela cidade, o mais importante na nossa avaliação é ter essa sinergia entre uma prefeitura municipal e o governo de estado. É claro que o governo, além de estar na capital, ele precisa olhar para os 852 outros municípios que compõem a federação em Minas Gerais, Então, eu penso que a nossa posição não é para esquecer os graves problemas que as grandes cidades têm, mas também de pautar os problemas das cidades do interior. Eu acho que isso é muito importante. Toda a política que faz no entorno da região metropolitana, pelo interior, ela reverbera também na política do estado. Então, acho que a inteligência e a sabedoria é como é que junta esses graves problemas das grandes capitais com também os problemas recorrentes das cidades do interior. A senhora faz uma avaliação positiva de que o governo olha para todos os 853 municípios do estado?
Eu creio que o governo opera com quem faz mais incidência sobre ele. Eu sempre digo que quando você tem um capital político mais incidente, mais forte, que pressiona mais o governo, há uma tendência do governo ele optar por aquele movimento. Por exemplo, agora mesmo está lá discutindo em Nova York a questão do lítio, da mineração, e a gente sabe que a maior extração do lítio em Minas Gerais ocorre no Vale do Jequitinhonha e agora estendendo para o norte de Minas. Ao mesmo tempo, o governador instala uma fábrica do beneficiamento do lítio em Juiz de Fora. O justo, o certo, na perspectiva do desenvolvimento econômico, é de onde se retira a mineração e que deixa um passivo ambiental muito grande, que lá se instale também a empresa que vai beneficiar esse lítio. Olha, eu tenho uma região que oferece a matéria-prima, mas na hora de beneficiar, que é o filé, o fino, né, do processamento, eu levo para Juiz de Fora. Então, há algumas contradições que precisam ser discutidas, e é por isso que a gente fala de quem faz mais incidência, quem faz mais pressão no governo, parece é o que leva, né? Agora mesmo está discutindo outra empresa, né? Outras empresas que virão para Minas Gerais. Então eu penso que o eixo de desenvolvimento econômico deveria ir também para regiões como o Norte, o Vale, o Mucuri, e regiões que foram sempre esquecidas nesse ponto de vista do desenvolvimento econômico do Estado. E também era vista como falta de capital, falta de mão de obra qualificada, e a gente viu que há mais de 5 anos já se instalou nessas regiões institutos federais, Universidade Federal do Vale. Então a gente tem mão de obra qualificada em todo o estado. Eu penso que o discurso que balizou a decisão dos governos de não instalar indústrias nessas regiões, hoje não pode ser o mesmo discurso. Há gente qualificada e há pessoas que podem contribuir com o desenvolvimento do Estado. Ontem, presidente, o governador Romeu Zema, na conversa que teve conosco, quando perguntado sobre a mudança de relação com a Assembleia Legislativa, deixou muito claramente a posição dele de que o problema do governo de Minas estava na mesa diretora. A mesa diretora atual funciona como um anteparo, da mesma maneira, para os projetos ou para pelo menos calibrar aquilo que o governo do estado entenda que é o seu objetivo político, enquanto os parlamentares entendam também as suas posições. É um cenário muito parecido ou é muito diferente do que se teve na última gestão? Eu creio que há diferença do ponto de vista da composição política, mas não quer dizer que a gente deixou de lado a nossa autonomia, né, a independência do poder. Eu penso que nessa legislatura, inclusive com a minha posição, mesmo sendo oposição, mas com a responsabilidade de abrir o debate e o diálogo. São 77 deputados, então, e deputadas. Eu creio que a nossa condução é no sentido assim, olha, vamos pautar todos os projetos que estão no interesse do governo, mas o papel que a liderança de governo, dos blocos deve exercer é que dita um resultado de um determinado projeto de lei. Então eu creio que nós não vamos nos furtar de fazer o debate político, de colocar em pauta projetos importantes, mantendo a nossa autonomia, sem sermos, né, como a gente sempre diz, puxadinho do executivo, subserviente na política, mantendo a nossa autonomia e o debate. A grande questão é que o que a gente sente e sentiu muito é que a maioria dos projetos chegam com um prazo muito curto para o debate com a sociedade. Por exemplo, fazer uma reforma administrativa, como foi proposto nesse governo, nesse novo governo Zema, no prazo de 2 meses é muito ruim. Tanto é que a gente ainda tem pauta que o governo colocou na reforma, por exemplo, como a extinção da Fundação Caio Martins da FUCAM. Nós ainda estamos debatendo esse assunto, escutando as pessoas que fazem parte dessa fundação, a história dela para o estado de Minas Gerais, o papel que ela cumpre em mais de 7 municípios que ela está presente. Então eu creio que a gente quer fazer um bom debate com a sociedade. Nós não podemos aceitar que o governo mande um projeto essa semana para votar em outra semana. Mesmo que a gente garanta nas comissões que ele seja discutido, mas nós queremos fazer audiência pública, queremos discutir com as pessoas. E eu acho que é isso que a Assembleia cumpre o seu papel quando abre as portas para fazer o bom debate, o sério debate sobre as questões que o governador quer fazer mudança em nosso estado. Esse bom debate, deputada, ele consegue ser feito hoje com o governo do estado? Porque esse é um assunto que a gente sempre traz aqui no Café com Política. Na primeira gestão Zema, era muito criticada essa forma de conversar com a Assembleia, né? Não é segredo para ninguém da boa não relação que tinha entre o governador e o ex-presidente da casa, Agostinho Patrus. Parece que não há ainda uma relação de excelência. Algumas coisas conseguiram ser melhoradas. Falta muito ainda, tá no caminho certo. O que o governador precisa entender para que, de fato, a Assembleia caminhe com o governo, não aprovando a toque de caixa ou sendo um puxadinho, como a senhora disse. Mas tendo, sim, uma boa relação que precisa, né? Para que os mineiros entendam o papel da Assembleia e o papel do governo também.
Você tem toda a razão, Thalita. Eu creio que o governo Zema e sua equipe a equipe entendeu bem que essa relação pode ser cordial, respeitosa, mas não de subalternidade. Acho que o próprio governador entendeu que é preciso estabelecer esse canal de diálogo com a Assembleia, fazer a tal concertação política que a gente fala, que é de que podemos avançar aqui, recuar ali, podemos negociar isso, aquilo. Quer dizer, a arte da política é essa negociação permanente e contínua. Então, eu penso que o governo aprendeu, eu penso que essa legislatura, a mesa diretora também, ela tem cumprido um papel de não se furtar a esse debate. Como eu sempre disse, nós temos uma mesa diretora que ela procura ter autonomia. Nós não vamos ser pautados pelo governo, nós não vamos estar na Assembleia discutindo cotidianamente coisa que o governo quer. Nós queremos discutir o que a sociedade e os interesses nossos, né? Tanto dos empreendedores, quanto de todos os setores, né? Que fazem esse Estado ser um Estado que ele é, né? Então, eu penso que o governo aprendeu para a gente seguir, eu creio que é seguir com isso, que o governo entenda que nós somos autônomos, que o governo entenda que o nosso papel é de controle, de fiscalização. A gente teve muita dificuldade, inclusive, de saber o que o governo tem em suas contas. Nós acionamos o Ministério Público para saber o que o governo, né, com pandemia, com a economia, né, o governo falando os números, a gente também não conseguia checar isso de forma oficial. Então é preciso que o governo, para que ele entenda o nosso papel, isso, que o nosso papel enquanto fiscalizadores é que abra as contas do Estado. E eu disse um dia para o governador, falei, governador, o governo é seu, você é o gestor desse Estado, mas as pessoas precisam saber da sua voz, do seu posicionamento. Por exemplo, todo ano a gente tem a história do rateio do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. Quando chega novembro, começa a ter uma mobilização, as pessoas divulgando o que tem nesse fundo, se o governador vai fazer o rateio com os profissionais da educação, e o governo não diz nada. É preciso ter posição, não vou pagar o Fundeb, são essas as questões, por isso, por aquilo. Agora, silencia no mundo dele, não dialoga. Eu penso que precisa se colocar mais para a sociedade, e é por isso que precisa investir nesse diálogo com as pessoas, com o parlamento, e ter a posição sem medo da posição, né? Não precisa ter medo de falar, não vou pagar, porque a gente fica novembro, dezembro, janeiro, com essa mesma pauta batendo na porta todos os dias. Não tem outros interlocutores do governo que façam esse papel, deputada? Porque o que a gente tem visto desde o início dessa gestão é de que o governo ampliou seus tentáculos. O governador toma café e participa de conversas para articulação política, o vice professor Matheus Simões faz o mesmo, o secretário de governo Igor Eto e todos os outros que estão agregados à secretaria de governo, mas o que eu depreendo das palavras da senhora é que ainda há uma distância entre um posicionamento firme do governo para determinadas posições, pelo menos da maneira que a oposição espera, né? Da o que a gente tem reclamado é nesse sentido. O governador Zema precisa se apropriar, o governo é dele. E é ele que tem que tomar a posição, independente da decisão que ele tomar, da resposta que ele tiver que dar. Eu penso que esse staff do governador, com certeza, deve auxiliá-lo nessa tomada de decisão e nesse posicionamento mais público com relação a temas que a gente vem arrastando aos 4 anos deste governo que está aí. Agora, deputada, a gente trouxe uma matéria há pouco do nosso repórter Vitor Fornes, que fala sobre as mulheres que tentam romper o ciclo de violência com negócios sociais. A gente conversava com o governador e representantes do governo, Guilherme da Cunha, ex-deputado estadual, inclusive, falava sobre a desburocratização dos negócios em Minas, não apenas para as grandes empresas, onde o governo busca hoje, né, alternativas aí para o Estado, mas para o pequeno empreendedor, para aquela pessoa que de alguma forma ainda é desconhecida, é informal. A que ponto ou como o governo deve trabalhar em prol dessas mulheres, por exemplo, que estão aí rompendo barreiras, fugindo da violência, precisam reconstruir, pensar nas famílias, mas que muitas vezes esbarram na burocratização do Estado? Bom, essa é uma pergunta importante, porque eu creio que não é só no governo. O próprio parlamento, quando a gente apresenta algum projeto que destaca ou que coloca numa condição de melhor para as mulheres, a gente escuta muita piadinha ainda, né? Por que só para as mulheres?
Por que nós não podemos ampliar esse projeto? Por que nós podemos fazer para todo mundo? Quando a gente faz um recorte de mulheres vítimas de violência, quando a gente faz um recorte de que os grandes empreendedores deveriam priorizar nas suas contratações mulheres que estão sob medida protetiva, nós estamos dizendo que é um debate muito importante. Grande parte das mulheres continuam debaixo ainda de tetos com os seus violentadores, porque elas não têm independência financeira, não quer sair de casa porque tem filho, porque não sabe para onde vai. Então esse debate também na política, no parlamento, é importante a gente fazer. Porque toda vez que a gente põe um projeto em pauta que faz esse recorte de mulheres vítimas de violência, lá na casa a gente tem muitos projetos. Né? Banco de empregos para as mulheres que são vítimas de violência, que houvesse um diferencial tributário, sei lá, um incentivo para os empreendedores a contratarem mulheres que estão nessa condição. É muito difícil ainda. Então nós precisamos, além do mecanismo legal, né, da tributação, a gente precisa também avançar dentro desse setor do empreendedorismo, dos grandes empresários, da importância de contratar essa mão de obra. E por isso que eu acho que o governo, na minha avaliação, tinha que ser um carro-chefe desse debate. Nós estamos com a política, por exemplo, de combate à violência, política de proteção às mulheres na CEDES, que é uma secretaria que incorpora quase todas as políticas sociais, não tem orçamento, vive de emendas parlamentares. Eu digo sempre, se eu quero um Estado com zero de violência contra as mulheres, o governador tem que liderar uma grande rede de enfrentamento. Ministério Público, Defensoria, OAB, sociedade civil que faz um grande projeto. A gente procurou fazer um incentivo aos empreendimentos que são liderados por mulheres, de você colocar emendas parlamentares nesses empreendimentos. Mas, de fato, é muita burocracia. Primeiro, para o dinheiro chegar. A emenda parlamentar é um dinheiro público, é fruto, né, dos nossos impostos. E eu sempre digo isso para as pessoas. O dinheiro das emendas é um recurso que vem de tudo que a gente consome nesse estado e nesse país. Então, quando você quer destinar um recurso público, nós ainda temos muita dificuldade para esses pequenos grupos informais, para aquelas organizações lideradas por mulheres que fazem, né, ou arte, ou gastronomia, ou costura, enfim. Mas quando a gente quer avançar para poder fazer com que aquele produto, com aquele empreendimento ganhe dentro da economia local um lugar de destaque, sempre é muito difícil. Mas quando a senhora menciona, desculpe, Thalita, para emendar nessa resposta dada pela senhora, quando a senhora menciona isso dentro do parlamento, a senhora percebe que isso se dá por desconhecimento de parlamentares que fazem esse tipo de piada que a senhora disse, por disputa ideológica, ou é por que motivo que isso acontece quando isso acontece? A deputada Leninha, passando e chegando ao segundo mandato, na posição que chegou até agora, é parte do debate ideológico que tomou conta do país, de alguma maneira, ou isso é de fato um desconhecimento por não entender sequer de como abordar a questão? Acho que está aliado às duas questões. Primeiro, esse alinhamento ideológico é muito claro. Algumas pautas que nós carregamos, e não são as mulheres da esquerda, as mulheres de modo geral, que carregam que a gente consegue... nós estamos falando uma sintonia entre nós. Há algumas pautas que são mais complexas, a gente não trata enquanto bancada feminina, né? Queria mandar até um abraço para a Macaé, que assumiu a liderança da bancada feminina, mulher negra também, que chegou no parlamento. Mas a gente tem muito o que fazer, um debate entre nós mulheres, da nossa força e nossa capacidade, mas nós somos 15 parlamentares hoje, mas existe já essa unidade para alguns temas. No caso dos parlamentares homens, eu acho que tem essa questão de que como a gente puxa esse debate e nós mulheres de esquerda temos mais uma força para trazer essa pauta sem problemas, assim, com mais tranquilidade, aí acho que tem essa questão do viés ideológico, que é uma pauta, como eles colocam, da esquerda, mas não é uma pauta da sociedade, é uma pauta de todos nós que queremos, né, um outro mundo, que a gente não seja violentada, morta, que nós tenhamos oportunidades. E a questão do desconhecimento, porque a gente estudar alguns países, né, que a gente acompanha da política de fortalecimento de programas, de projetos para as mulheres, a gente vê que aqui no Brasil e em Minas Gerais a gente precisa muito ainda passar formação e informação sobre essa possibilidade de termos mais financiamento, mais apoio e projetos de leis que cuide, que trate da questão específica das mulheres no mundo do trabalho. Às vezes a gente não consegue garantir o básico, que é a mulher registrar, né, ô deputada, uma agressão à delegacia. A gente não tem efetivo para isso. E foi muito criticado o governo de Minas, inclusive, quando disse que nomearia 599 novos policiais civis, mas esse número sequer cobre o déficit que a gente tem no estado. E a gente está falando de questões básicas, da mulher que procura um atendimento hoje, com a falsa promessa de que as delegacias de mulheres estão funcionando 24 horas, mas não funcionam. A gente poderia ficar discutindo aqui esse assunto, mas tem uma pergunta que chega de um ouvinte, deputada, não identificou o nome aqui, mas
disse, por gentileza, pergunte ao deputado sobre a posição da Assembleia em relação à CPI da CEMIG, que não anda no Ministério Público de Minas Gerais. As conclusões dessa CPI vão acabar em pizza, deputada? Bom, essa é uma boa pergunta. A Assembleia cumpriu o seu papel, instalou uma CPI, ouviu as pessoas, entregou um relatório e, de fato, nós temos que ficar vigilantes no desdobramento disso. Nós não podemos permitir que todo o trabalho realizado por uma equipe de parlamentares envolvendo as pessoas na direção da CEMIG, enfim, subsidiárias, pessoas que têm contrato com a CEMIG, acabe em pizza. É importante, esse debate vai retomar, com certeza, no debate, né, do regime de recuperação fiscal. Uma das metas do governador, no seu texto da legislatura anterior, era de privatização da CEMIG. Nós estamos discutindo como a CEMIG, inclusive, dividiu, né, dividendos para seus acionários, enfim. Nossa avaliação, ela perdeu na qualidade de prestação de serviço, mas ela não perdeu na questão da receita. Então, a CEMIG hoje é uma empresa que tem recursos. Agora, o que não tem é, de fato, atendimento da forma como a gente gostaria de atender um pobre. Por exemplo, eu não consigo pedir uma instalação de um transformador, de uma extensão de rede. Eu recebo, às vezes, da CEMIG uma correspondência colocando quantas prestações aquela comunidade vai pagar para ter acesso à energia. Então, nós queremos discutir a qualidade, né, do serviço, mas queremos, inclusive, o que apontou a CPI, que a gente também tem problema na gestão, e é isso que a gente quer continuar na investigação. Por isso que eu penso que esse debate da CPI volta no momento que a gente for discutir o regime de recuperação fiscal, que tem a CEMIG como uma das empresas a serem privatizadas. O governo está colocando como próxima prioridade a aprovação da privatização da Codemig, já indicando que é um primeiro passo para a aprovação do regime de recuperação fiscal. Sob o ponto de vista da oposição, tem possibilidade de que a privatização seja boa ou a oposição é contrária, deputada? Veja bem, eu não estava no governo anterior, no governo do Fernando Pimentel, mas me lembro que na final daquela legislatura, ele apresentou 45% das ações da Codemig para serem privatizadas. Naquele momento não se efetivou. Me lembro também que no início desse governo Zema, ele também colocou para ser votado na Assembleia, né, essa proposta. Eu penso que nós estamos abertos ao diálogo. Na nossa avaliação e perspectiva privatizar para quê? Para quem? Os recursos desse processo de privatização vai dar, né, nós estamos falando assim, recursos para a questão social que está tão grave no nosso estado. Esses recursos da privatização vão ser empregados onde? O que significa de retorno para a população mais pobre? Né? Porque é um patrimônio, quando você vende um patrimônio, realmente é para reinvestir. Vai ser reinvestido onde? Então, nós estamos nesse processo, é lógico que nós estamos abertos ao debate, nós ainda não fizemos nenhum específico da Codemig, provavelmente deve chegar na casa, né, esse processo, e a gente vai abrir esse debate com o nosso bloco, com os nossos pares, mas enfim, nós somos daquele time que, como disse, a gente só vende algo se for para investir em outra coisa, vende uma casa, um carro, para investir não para pagar dívidas, né, então é nessa perspectiva que a gente vai fazer o debate. Nós estamos conversando com a deputada estadual Leninha do PT, ela que é presidente interina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquele momento, deputado, em que a gente vai num ping-pong. A senhora já participou, já tira de letra, tenho certeza. Para começar, mais mulheres na política ou as que estão na política em mais espaço de poder? O que é mais urgente nesse momento? Mais mulheres na política. O caminho da oposição atual, Romeu Zema, neste mandato. Oposição ao governo Zema. O governo Lula e a participação feminina nele até o momento. Positiva. O papel das mulheres no governo Zema até agora. Negativo. Nós conversamos com a presidente, neste momento, da Assembleia Legislativa, deputada Leninha, do PT, deputada estadual, aliás, no segundo mandato na Assembleia Legislativa. Deputada, muito obrigado por estar aqui conosco nesse novo momento da FM O Tempo, nesse novo momento aqui do nosso Café com Política, agora com mais tempo para a gente abordar questões do interior do estado, da capital, da região metropolitana, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Foi ótimo ter a senhora aqui conosco. Microfone, como a gente sempre diz aqui, sempre aberto para a política mineira.
Eu agradeço a Thalita e a Guilherme, a todos os ouvintes que nos acompanham. Desejo muita boa sorte mesmo para a FM. O tempo é dar continuidade a um belo trabalho que vocês realizam e importante trabalho para o estado de Minas Gerais, que é manter uma comunicação. E é muito importante, em tempo de fake news, a gente ter pessoas sérias comunicando de fato aquilo que interessa à sociedade e ao povo de Minas Gerais. Um grande abraço e a gente segue firme na luta, como, né, os nossos ancestrais, todos aqueles que nos antecederam na política.